Olá, gente, que a graça e a paz de Cristo esteja aí com o seu espírito, com o seu coração, com o seu corpo, onde você estiver me ouvindo. Esse momento é um momento de bênção, um momento que a minha oração é que todo empecilho, toda barreira seja removida, todo impedimento entre nós e que haja entre nós conexão, que haja entre nós testificação e que através desse momento o Espírito Santo, o Espírito de Deus venha estar fluindo, tocando corações, abrindo nosso entendimento para absorver essa mensagem que é muito mais do que uma teoria, mas uma jornada que te convida à experiência, né? Bênção, boa noite. Eu quero aproveitar, eu vou estar dando uma continuidade ainda à mensagem de ontem do Sábado Sincero, nós partimos de Hebreus 12, não é isso? Carta aos Hebreus 12, Novo Testamento. Mas antes eu quero corrigir, gente. Ontem eu falei um momento sobre, não era o assunto, mas eu falei sobre os 300 de Esparta, né? E em algum momento, eu estava hoje ouvindo a live novamente, que eu estava escutando novamente pela manhã, eu falei sobre Tebas, né? Só que não é Tebas, é Esparta, tá? Porque às vezes eu fico ouvindo tanta coisa. Eu fui até pesquisar sobre Tebas, e Tebas, na verdade, era a antiga capital do Egito. E também diz que é uma importante cidade da Grécia Antiga, né? Tem alguma coisa a ver, né? A antiga cidade da Grécia Antiga, mas não era a do rei Leônidas, não era dos 300. Dos 300 era Esparta. E olha que eu até falava, né? Eu falava Esparta, eu não sei onde é que surgiu. É porque a gente ficou ouvindo tanta mensagem, lendo coisa, aí apareceu esse nomezinho Tebas na minha cabeça, tá bom? Só corrigindo aí. Quem assistiu a live de ontem, eu falo Tebas. Quem assistir a de hoje vai ver que não. Por isso que tem que ter... Ainda bem que hoje é texto e contexto, né? Hoje é o contexto de coisas tremendas para nós. Inclusive, hoje eu quero ler ainda em Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma partilha aqui. Deixa eu ver aqui... Partilhei. Partilhar mais para alguém aqui, peraí. Pronto. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 7, né? A partir do versículo 7, tem algo para nós aí. Ainda de ontem, né, da jornada dos filhos. Jornada dos filhos, envolvendo a cruz. Hebreus 5, versículo 7. Fala uma coisa interessante aqui. É como se a coisa fosse realmente um caminho estreito, né? Olha o que fala sobre Jesus. O qual nos dias da sua carne, ou seja, nos dias de Jesus, nos dias que o Cristo, que o ungido de Deus estava nesse corpo encarnado, nos dias da sua carne, que a linguagem aqui é essa, né, a tradução, e eu gosto dessa linguagem, sabe, ela é bem mais assim, oracular, e tem uma essência, né, e tem um teor. Quem lê Hebreus vê que essa carta é uma carta diferenciada, né, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia. Isso é muito forte, né, gente? Muito forte. Porque aqui mostra a humanidade do homem Jesus. Você vê que nos evangelhos que nós vemos lá, é o momento que ele está lá orando, e ele diz, se for possível, passa de mim esta hora, né? Se for possível, passa de mim. Depois ele fala, seja feita a tua vontade e não a minha. Agora, Hebreus aqui, ele tenta detalhar algo mais. Ele tenta trazer uma luz, clarear um pouco esse momento. Isso mostra que lá no Evangelho está mais resumido. Aqui ele fala assim, oferecendo com grande clamor. Clamor fala de grito, né? Clamor. E aí depois ele fala de lágrimas. Chorava. Orações. Súplicas ao que podia o livrar da morte.
e foi ouvido quanto ao que temia. Ouvido ele foi. A questão é, ele foi ouvido. Deus escuta nossas orações, né? Só não foi atendido, né? E foi atendido, mas é interessante porque aqui está mostrando a humanidade dele. Aqui está falando que apesar dele saber do seu propósito, dele ser quem ele era, ele também tinha ele tinha um pouco de humanidade nele. Na verdade, ele tinha humanidade nele, ele era humano. E aqui, eu acho bacana nessa questão de Cristo, comparado a muitos iluminados que aparecem, inclusive se apresentando com a ausência de medo, com a ausência de temor, é que Cristo ele não isenta, ele não elimina o medo, né? Em Cristo o medo ele é real, o medo ele aparece, ou seja, que o pacote é completo, né? O medo aparece. Está falando aqui que ele temia. É interessante porque esse homem, esse libertador, esse cordeiro, ao mesmo tempo esse sacerdote intercessor, ele é humano e a gente vê aqui que ele é rodeado de fraquezas, que ele na sua humanidade está sentindo tudo que um ser humano comum sente. Ele temia. Mas o que ele fez nesse período de temor? Ele orava, ele clamava, até chorava. Até chorava. E para quem que ele temia? Clamava? Para os homens? Não. Os discípulos estavam até dormindo nessa hora. Estavam dormindo. E eu acredito que esse momento aqui de oração, porque está no plural, esse momento não foi só naquele momento do Getsêmani, né? Eu acredito que quando ele percebeu que já estava se aproximando a hora, ele começou a ir mais para o monte, ele começou a se isolar mais, para ter mais momento espiritual com o Pai. Porque, irmãos, nessas horas, é por isso que ele disse assim, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É interessante eu estar pregando isso justamente hoje, que começa pela tradição da Igreja Católica, né? Hoje é chamado Domingo de Ramos. E nós estamos entrando essa semana para a Semana Santa, né? A semana chamada Semana Santa. E quem conhece já sabe todo o teor, o contexto da Semana Santa, né? Sexta-feira agora, a próxima sexta-feira é considerado, chamado tradicionalmente pela a Sexta-feira da Paixão, né? Que não tem nada a ver com a paixão propagada aí, né? A paixão ali é um símbolo espiritual de algo que tem muito mais a ver com aquilo que nós estamos explanando aqui nessa live hoje, né? No texto contexto, nessa carta do escritor aos Hebreus, quando ele relata esse momento do Senhor Jesus, quando ele diz assim, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações, súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. E aqui a gente observa, é aqui exposto a humanidade do Cristo. Ele temeu. Ele temeu. Dizem que tem alguns avatares, alguns iluminados que dizem que não temeram. Até alguns físicos, matemáticos dizem que não temeram. Mas Jesus não, ele teme. Por isso que eu digo, ele é o meu Redentor. Ele é o meu Redentor, porque ele temeu. Porque se um iluminado não sabe o que é o medo, como é que ele pode ter empatia por mim que tenho medo? Se o iluminado não sabe o que é sentir medo, o lado humano do medo, como é que ele pode ter compaixão quando os outros estiverem sentindo medo? Ele não sabe o que é isso. A experiência é o link, a síntese para a empatia, irmãos. E para a intercessão também, viu? Aí ele diz, quando Deus se fez homem, ele ganha a humanidade, todas as suas complexidades. Pois é. Eu fico feliz por isso, por aqui relatar o Salvador que sente medo. Não como é nos vendida a ideia de um herói autossuficiente. Mas não, Jesus ele não se apresentava assim como autossuficiente. Ele era livre e libertador. Porém, aqui na humanidade dele mostra ele, e ele se apresenta não como autossuficiente. Ele sente medo. Ele chora, ele é humano, ele não é uma máquina, ele não é um robô. Ele é humano, gente, ele é de carne. Ele é de carne nos dias da sua carne, olha o que está escrito. Nos dias da sua carne ele chorou. E hoje nós estamos também nos dias da nossa carne também aqui. E é tanto que ele diz, a carne é fraca,
O espírito está pronto. Aí o caminho aqui, o que é o caminho? É ficar na praça batendo perna, batendo papo, enquanto o lobo não vem? Não. A questão, né? O caminho aqui, e essa Semana Santa poderia ser um momento que você aproveitasse o feriado para isso, né? Um retiro mais espiritual, já que o homem moderno não tem quase tempo para essas coisas. É o momento. Eis o momento oportuno aí, a Semana Santa, gente. Ainda que era filho, olha como essa colocação de Hebreus verso 8 é muito interessante. Ainda que era filho com F maiúsculo, né? Destaca. Filho de Deus. Não, então ele não precisa padecer. Hoje é vendido promovido uma ideia sobre filhos de Deus. Ai, meu Deus. Totalmente distorcida aqui da carta aos Hebreus, né? Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Aprendeu a obediência. Como é que ele aprendeu? Na faculdade. Como é que ele aprendeu? Numa escola. Como foi que ele aprendeu a obediência? Por aquilo que padeceu. Por aquilo que padeceu. Meu Deus. Meu Deus. Isso é muito forte, viu? Isso é um versículo que você deve ler todas as manhãs. E sendo ele consumado, né, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Coisa linda. Graças a Deus. Tá aí, bem resumidinho para nós hoje, bem mastigadinho, gente. Aqui eu não vou explanar, não explicar muitas coisas. Eu quero que essas palavras façam certo sentido para você. Você possa ter uma experiência com ela, que ela possa te trazer insight e revelação, né? Aí esse outro versículo 10 eu vou deixar para um próximo estudo, porque aí fala de uma ordem que depois eu quero explicar sobre ela. Inclusive é a ordem que eu faço parte, né? Eu vou explicar depois sobre essa ordem, tá bom? Mas aí é uma outra mensagem, foge, é o contexto de hoje, é outro contexto. Mas eu quero ler ainda aqui para a gente, nesse espírito que nós estamos ainda de Semana Santa, né? Eu estou num espírito de via dolorosa, gente, no espírito da cruz mesmo, aquela coisa, estado da cruz, aceitando, sabe, o caminho, essa travessia, esse caminho aonde nós vamos passar por vários percalços, aonde no mundo onde é vendido uma ideia distorcida da palavra amor próprio, né? Justiça própria, tudo próprio. Eu me rendo a essa via, a esse caminho apertado, estreito, não tão popular, mas talvez faça sentido para você nesta Semana Santa esse caminho. É muito mais do que uma peça teatral, é muito mais do que uma série na TV, do que um filme. Isso foi um fator divisor de águas na minha vida. E é por isso que diz aí que, e sendo ele consumado, ele foi consumado lá na cruz, veio a ser a causa. Ele é a causa. E aqui vai para os filósofos que buscam causas, né? Situações causais, causa. A causa da eterna salvação a todos que nele confiam, que lhe obedecem, né? A todos que lhe obedecem. E a palavra de obediência de ontem foi desprezando as afrontas, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus de Nazaré. Essa semana é uma oportunidade para a gente olhar para o Cristo. Tem uma procissão chamada, né? Procissão do Senhor Morto, a tradição da Igreja Católica. Me lembro, eu era criança, ficava ouvindo na rádio, meu pai ouvia, eu ficava ouvindo. A música, o canto lá, como é o nome que eles chamam? Homilia, talvez, não lembro se o nome é homilia. Lá da liturgia lá, e aí eles cantavam uma canção, tipo quase como um mantra, né? Uma canção sacra, não lembro, perdoe-me. Sou leigo um pouco na questão da liturgia católica, mas a canção dizia mais ou menos assim. E eu creio nessa canção, a letra é muito, muito forte. A letra é bíblica, ela fala assim: prova de amor maior não há, quem doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Aleluia. Gente, eu gosto de uma frase de alguém que disse assim. Alguém que disse assim: eu estava afastado da igreja evangélica. A pessoa era evangélica, né?
Estava afastado, estava desviado, a pessoa falou. E voltei para a igreja evangélica, refiz meus votos através de uma procissão que eu participei do Senhor Morto na Semana Santa, na caminhada da Igreja Católica. E quando lá eles cantaram essa canção, lá na homilia, eles cantaram: prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eu comecei a chorar, me lembrei dos meus irmãos evangélicos. Na semana que começou a semana, eu fui lá atrás dos meus irmãos e me reconciliei com os irmãos, com a congregação, e renovei meus votos com a igreja evangélica. Olha como é interessante, né? Por isso que eu digo, não tem uma regra, né? A pessoa disse que estava afastada da igreja evangélica, seus irmãos, ela falou assim, né, nesses termos, e foi convidada a participar de uma procissão na Semana Santa do Senhor Morto, na igreja católica, e quando ela ouviu essa canção, ela disse que chorou, e ela decidiu dentro dela que ela ia voltar para a igreja evangélica. Mas onde ela decidiu isso? Na procissão da igreja católica. Ou seja, as maneiras e maneiras que o Espírito sopra não tem uma explicação lógica, tá bom? O vento assopra onde quer, como quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. E assim é o projeto do Senhor em nossas vidas. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Deixa ele conduzir. Mas a música realmente ela toca, viu? Quando você tem um pouquinho de sensibilidade, prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eita. O irmão se lembrou dos irmãos dele evangélicos. Já tinha toda uma história, né? Tinha todo um memorial com eles, tinha muitas memórias. É isso. Isso me lembra pessoas que já apareceram esses dias na minha vida. Inclusive, esses 2 dias apareceram pessoas que há muito tempo não falavam comigo. Aí voltando a falar, pessoa, como é que você tá? Eu disse, olha, eu ainda tô aqui. Eu ainda tô nesse plano. Estamos aqui anunciando a mensagem da graça de Cristo. Né? Ainda estamos aqui na jornada da fé. Né? Na jornada da fé em Cristo. Graças a Deus. De fé em fé, de glória em glória. O Senhor nos renovando a cada manhã, a cada dia. A palavra dele. E ontem eu falei muito sobre as lutas, que a gente tem que desprezar, as afrontas. E eu citei muito falando de boca, mas hoje eu queria ler. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Muito forte aqui. Romanos 8, versículo 18. Essa live de hoje é só integrando o que foi ministrado ontem, gente. Romanos capítulo 8, versículo 18. Prova de amor maior não há. Porque para mim, Paulo falando, né? Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. É incomparável, gente. É incomparável. Por isso que diz que pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. E assim nós também, né, gente? Porque, vamos lá agora para Colossenses, capítulo 1, onde eu falava lá, né, que ainda existe uma cruz, né? Ainda existe uma cruz. E o versículo básico que nós temos aqui, Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Aleluia.
Ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar. A porta é estreita. No peito eu levo uma cruz. No meu coração, o que disse Jesus? Eu venho do sul. Olha aí, Colossenses 1:24 diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Meu Deus, que versículo glorioso, cheio de revelação esse versículo. Que versículo glorioso, tá vendo aí? Agora padeço por vós, da minha carne. Ele está muito semelhante a Cristo, né? O apóstolo Paulo, aí, realmente, como ele dizia, imitava Cristo. Cumpra o resto das aflições de Cristo, ou seja, ainda existe uma cruz. Pelo seu corpo, mas agora o corpo aqui já não é o corpo de Jesus, o corpo que o homem Jesus habitava, né? Mas o corpo aqui, ele fala, é a igreja. Paulo sofreu muito pela igreja, né? Porque ele foi chamado para pregar para os gentios. E ele também pregou para os judeus também. Claro que não foi bem-vinda a pregação dele no meio do povo judeu. Sofreu muito, muita afronta, né? E ele fala que padece pelo corpo de Cristo, né? Ele diz o resto das aflições de Cristo. Versículo 25. Vamos ler esse capítulo até o versículo 29. Né? Vamos ver o que é que diz mais aí. O que é que tem mais de revelação. Eu venho do sul e do norte, do leste e do oeste, de todo lugar. Estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas, mas vou aprender. Versículo 25. Da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Uau! Vamos lá, continuando, 26. Eu venho do sul e do norte, do leste e do oeste, de todo lugar. Estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas, mas vou aprender. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Vamos lá, vamos continuar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas, mas vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Olha aí, ó, o que eu falei, desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Aleluia! Olha o mistério, é isso. Cristo em vós, Cristo em você, a esperança da glória. A quem anunciamos, ademoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Viu? Essa perfeição é em Cristo, não é nas obras, não é no desempenho do homem, não é no desenvolvimento do homem, não é o homem desenvolvendo. É Cristo se expandindo no homem, é a expansão da consciência crística, né? E para isso também trabalho, olha o trabalho de Paulo aí. Para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém. Coisa tremenda, né? Alguns falam que Paulo foi meio soberbo em falar isso, mas não, ele está sendo só autêntico, fiel ao seu chamado,
e muito feliz, porque ele está, na verdade, valorizando, né, o chamado dele, reconhecendo o chamado dele. Está claro para ele o seu chamado. Nem todos têm uma clareza sobre o seu chamado, né? Mas Paulo tinha essa clareza, ele recebeu isso. Graças a Deus. Eu até escrevi, gente, que quem desejou a morte de Jesus, isso aqui eu já vi também num livro de filosofia falando isso, mas está na própria Bíblia, né? Quem disse crucifica, crucifica, foram pessoas, entre aspas, né, vamos falar assim, mas foram pessoas boas, pessoas de reputação e razão social, pessoas boas para o público, para a sociedade, eram autoridade. Jesus disse: o Filho do Homem será entregue na mão dos principais do povo. Principais do povo. Quem eram os principais do povo? As autoridades do povo. Religiosas, políticas. E ele foi entregue nas mãos dessas pessoas, né? Foi entregue. E por que ele foi entregue? Por que eles queriam que ele fosse, né? Queriam pegá-lo? Por que isso? Porque, segundo a visão, falo como homem, Jesus era mau, era do mal, né? Eu sei que muita gente pensa, não é assim não, a religião enaltece Jesus hoje, né? Depois da sua morte, mas nesse momento, antes da morte, a Bíblia está falando aqui que nos dias da sua carne, ele teve lágrimas, e diz que apesar de ser filho de Deus, ele aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. É forte isso, né, gente? Porque mostra que até Jesus teve que aprender. Ele não nasceu sabendo tudo. Ele teve que aprender. Ele teve que se permitir ao aprendizado como homem. Por isso que lá diz que ele se esvaziou de toda a sua glória, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou de toda a glória celeste, se esvaziou ao ponto de ele ser como um servo, viver como um servo entre os homens, humilhando a si mesmo, pelo que Deus o exaltou acima de todo nome, para que no nome dele todo joelho se dobre e toda língua o confesse para a glória de Deus Pai. Essa é a nossa mensagem hoje, complementando ainda, dando continuidade à mensagem de ontem. Ontem foi a introdução, foi, né, o desenrolar, o ponto de partida dessa mensagem. Hoje nós estamos aqui, eu acho que hoje já dá para, já foi concluído. Se não vier mais nenhum insight, segundo a humana, a gente traz uma nova mensagem, querendo Deus. Mas ainda eu creio que nós vamos estar nesse dia, né? Nós estamos debaixo de uma atmosfera espiritual, com introspecções, reflexões profundas, nessa pegada assim de Semana Santa, aproveitando essa oportunidade, esse feriado, para lembrar a memória, o que nos dá esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Esse foi o nosso texto e contexto. Uma ótima noite, bom descanso, você que vai assistir essa live em algum horário. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito, com o teu corpo, com a tua alma. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Gratidão, gente.